meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos, ao retornar para os nossos lares, levar um pouco dessa paz que nós já sentimos aqui no ambiente, que nós possamos ser multiplicadores dos benefícios que a espiritualidade, por certo, já está derramando por sobre todos nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de muita turbulência no mundo e na intimidade de cada ser. Estamos passando realmente pelo momento delicado da transformação do planeta. Para todos os lados que nós olhamos, nós observamos dores, lágrimas, dores das mais diversas, situações realmente que nos convidam para refletirmos sobre o que está se passando no planeta. E em meio a essa turbulência, em meio a tanta coisa ruim que a televisão insiste em nos mostrar, nós não podemos nos esquecer que no mundo atualmente, apesar da imprensa, estão acontecendo mais coisas boas do que ruins. Acontece que nós acabamos nos deixando levar e nos influenciando por esse verdadeiro bombardeio de informações negativas. É evidente que ninguém pode viver como alienado das coisas que estão se passando à nossa volta. Ninguém pode fechar os olhos e acreditar que tudo está uma maravilha. Mas também não há necessidade de se entrar em desespero, porque não se constrói edifício novo sobre alicerces corrompidos, sobre alicerces podres. E em meio às turbulências e às dificuldades do mundo, todos, de uma forma ou de outra, são convidados a trabalhar na seara de Jesus. Independente de religião, espírita, católico, protestante, seja lá qual for a denominação religiosa, até o ateu que trabalha com carinho e respeitando o seu próximo, também está colaborando na seara do Mestre, porque a seara do Mestre é a seara do amor. Então não tem rótulo religioso. E nós não podemos nos esquecer que Jesus não deixou na sua passagem pela terra nenhuma religião fundada. Jesus não disse: olha, eu sou espírita, ou daqui a tantos anos aparecerá alguém que irá codificar. Ele falou do Consolador e nos trouxe muitas informações. Ele também não disse que era católico. A religião que ele fundou foi a do amor, e nos abriu a oportunidade de servirmos e trabalharmos na seara. E é sobre essa seara que nós gostaríamos de conversar essa noite. Aonde será que se localiza essa seara de Jesus? Será que é dentro da casa espírita somente? Ou será que ela não se inicia no nosso lar? Ou será que ela não passa também pela nossa escola? Pelo ambiente de trabalho? Enfim, acreditamos que a seara de Jesus é em todos os quadrantes desse nosso orbe, a começar pelo nosso coração, que deve ser trabalhado. Nós podemos encontrar cientistas absolutamente céticos da existência de Deus, mas que trabalham na seara de Jesus. Nesse instante, em alguns cantos do mundo, aproximadamente 25 mil cientistas estão trabalhando, procurando a cura da AIDS. Antes de continuar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão sabendo que a palestra vai até meia-noite, não é isso? Pessoal, Guarujá até aqui foram quase 9 horas, né, Maria do Socorro? Então até meia-noite é o mínimo de caridade que o pessoal de Divinópolis pode ter com a gente. Então, essa seara
ela pode estar acontecendo dentro do laboratório de um cientista. Um cientista que não creia em Deus, mas que está preocupado, debruçado nesse instante sobre um microscópio, procurando a cura da AIDS. É evidente que ele está trabalhando na seara de Jesus. Embora ele mesmo não acredite, ele está. Por quê? Porque ele está trabalhando por amor, pelo seu senso de querer fazer o bem. Ele está na seara de Jesus. Outros mais se encontram procurando curas. Mãos anônimas nesse instante estão sendo estendidas em vários pontos do planeta para auxiliar pessoas que morrem à míngua de um pouco de pão, que morrem à míngua de um pouco de carinho, de uma palavra amiga. E se nós começarmos a pensar essa seara bendita que Jesus abriu como possibilidade de evolução para nós, está aqui nesse instante. Na entrevista que estamos fazendo conosco, para podermos entender aonde que devemos modificar a conduta ou os nossos pensamentos para realmente nós nos tornarmos ceareiros de Jesus. Nós vamos trazer um exemplo para vocês de um cientista, médico, americano, cético, a princípio, e que trouxe enorme contribuição. Depois nós traremos exemplos dentro da doutrina espírita, do catolicismo, do protestantismo, de verdadeiros ceareiros. Um médico de nome Dr. Bernie Siegel, oncologista americano. Oncologista, creio que todos sabem que é aquele médico que cuida da doença degenerativa de nome câncer. Mas o exemplo que nós vamos dar das experiências desse companheiro servem para todo e qualquer tipo de doença, visto que o agente da própria é o próprio espírito, quando ele acredita e busca pensar positivo e acreditar que vale a pena viver. Dr. Bernie Siegel, quando estudava na faculdade nos Estados Unidos, ele acreditava que depois de formado, todo mundo ele ia conseguir curar. Ele acreditava que quando ele tivesse adquirido todo aquele conhecimento acadêmico que a faculdade lhe daria, que qualquer pessoa que chegasse no consultório dele ia sair curada. E ele foi estudando e acreditando, e orgulhosamente se formou, acreditando que curaria qualquer pessoa. O tempo foi passando e ele foi se frustrando, porque ele não lograva curar todas as pessoas que o procuravam. E o pior, o paciente por vezes chegava na sua clínica ou no hospital e ele dava prognósticos de sobrevida. Fulano vai viver 5 meses, Beltrano vai viver 6 meses, e ele não acertava uma. É igual o Instituto de Meteorologia do Brasil, não é verdade? Raramente acerta. Vai chover amanhã, você sai com guarda-chuva para se proteger do sol. E o Dr. Bernie Siegel começou a sofrer essa frustração e chegou até a pensar em abandonar a medicina. Mas uma voz instintivamente lhe dizia e lhe repetia dentro da sua mente, para que ele não desistisse, para que ele continuasse, porque ele poderia ajudar muita gente. E ele continuou. Mas ele abria o corpo, fazia a incisão e não encontrava espírito nenhum. O que será que acontece? Mas ele começou a observar que determinados pacientes que sorriam mais, que eram mais otimistas, que oravam mais, viviam mais. Aqueles pacientes que reclamavam demais da vida, os rancorosos, aqueles que se queixam, aqueles que reclamam excessivamente. Ih, hoje está chovendo. Ih, está sol de novo.
Eu não sei se aqui em Divinópolis tem pessoas assim, mas no Guarujá tem. Você encontra pela manhã a pessoa e fala assim, com um sorriso nos lábios: bom dia. E a pessoa olha para você e responde: bom dia por quê? Lá tem bastante. Situações difíceis, onde a pessoa acaba plasmando para si a própria enfermidade. Ele começou a observar então que existiam pessoas que reagiam de maneira diferente diante da doença. Existem pessoas que, embora recebam um diagnóstico ruim, não se consideram mortas. Ao contrário, mesmo o diagnóstico não sendo favorável, acreditam na vida e resolvem lutar pela vida. E ele começou a observar que essas pessoas mais otimistas viviam mais. Ele começou a fazer um paralelo, ele começou a estudar e começou a se perguntar: existe algo dentro de cada criatura? Uns chamam de espírito, outros chamam de centelha divina, que é quem faz a diferença. Observem o exemplo que eu vou dar para vocês e a contribuição desse ceareiro de Jesus no campo da medicina. Ele resolveu então fazer uma pesquisa. Ele reuniu um grupo de 100 pacientes com câncer. E desse grupo de 100 pacientes, ele ofereceu 2 possibilidades de tratamento. Observem, é a seara de Jesus acontecendo na ciência. Ele ofereceu 2 possibilidades. Ele disse assim: eu ofereço para vocês o tratamento psicológico. Qual seria o tratamento psicológico? O tratamento psicológico é a mudança de hábito, abandonar os vícios e mudar a sua atitude mental. Esse tratamento psicológico que ele rotula como tratamento psicológico, nós espíritas podemos classificar como a reforma íntima. A outra possibilidade de tratamento que eu ofereço para vocês é o tratamento cirúrgico. Simplesmente você está doente, a doença manifestando, nós vamos lhe internar e vamos operar. Meus irmãos e minhas irmãs, pasmem para essa informação. De um grupo de 100 pacientes, 80% preferiu a cirurgia. Ou seja, as pessoas querem ser curadas, mas não querem curar-se. Curar-se é mais difícil. 80% das pessoas preferem como se o corpo humano fosse um carro, em que você encosta na oficina, promove a cirurgia e continua a viver do jeito que vivia, com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos negativos. As pessoas não querem se transformar. Mas ele resolveu trabalhar com esse grupo de 20% de pacientes. E ele fundou então, a partir desse grupo de 20 pessoas, um grupo dos pacientes especiais. O grupo das pessoas que acreditam na vida. O grupo das pessoas que, embora o horizonte esteja negro e sobrecarregado, elas acreditam que é de lá dessas nuvens negras que vai cair a água fecunda e límpida, que vai novamente preparar os corações daquele que sofre para continuar lutando e vivendo. Os outros médicos começaram a olhar para ele de uma forma estranha. Esse homem, eu acho que ele é meio maluco. Um belo dia ele entra no centro cirúrgico carregando no ombro um aparelho de som. É evidente que ele não levou pagode para tocar dentro do centro cirúrgico. Ele entrou no centro cirúrgico, colocou o aparelho, ligou e o ambiente ficou suave, tranquilo. Aquelas músicas elevadas, tais quais essa que ouvimos na casa espírita. E a música ficou tocando e ele começou a observar aquela enfermeira que normalmente entrava dentro do centro cirúrgico com aquele aspecto carrancudo. Depois de alguns minutos dentro do centro cirúrgico, ouvindo a música, ficou com um semblante mais suave, mais tranquilo. Aquele médico assistente
que mal cumprimentava as pessoas quando chegava, chegou da mesma forma, mas dali a alguns instantes estava até assoviando. Nos Estados Unidos, hoje, muitos hospitais utilizam-se no centro cirúrgico da música para auxiliar na harmonização do ambiente. Agora eu posso perguntar, será que não é a seara de Jesus? Será que não é o amor se instalando, se infiltrando dentro de um centro cirúrgico, onde os homens agiam de forma mecânica? Dr. Bernie Siegel assustou a todos no dia seguinte. Ele chegou para trabalhar com a cabeça raspada. E todos pensaram, realmente, ele não está deixando dúvida que é maluco. Raspou a cabeça. E perguntaram para ele, por que é, doutor, que o senhor raspou a cabeça? Nós sabemos que certas pessoas que passam por essa problemática do câncer têm necessidade de fazer a quimioterapia. E o cabelo acaba caindo. E ele dizia que com a cabeça raspada, ele ficava mais cúmplice dos pacientes. Ele se aproximava mais dos pacientes. Ele descia daquele pedestal que às vezes alguns profissionais se colocam, não são todos, dificultando essa relação médico-paciente. Parece que o médico fica aqui onde eu estou e o paciente fica ali embaixo. Existe sempre uma distância. Mas a experiência desse médico na seara de Jesus nos mostra que o amor pode tudo. E ele fez mais experiências. Para que vocês tenham ideia, para surpresa dos companheiros médicos, durante uma cirurgia de um rapaz de 22 anos, de nome Joe, quase 2 metros de altura, corpo de jogador de futebol americano, um armário, rapaz. Durante a cirurgia, para surpresa das enfermeiras e dos médicos que o acompanhavam, o Dr. Bernie Siegel começou a conversar com o paciente em anestesia profunda. Imaginem vocês, ele começou a conversar com o paciente anestesiado, geral. Nós sabemos, através das informações da doutrina espírita, que o espírito se afasta do corpo na hora em que dorme pela emancipação da alma. Nós sabemos também, através das experiências de quase morte, que os próprios médicos estão relatando em vários livros, que pacientes que entram em estado de coma se afastam durante aquele período, retornam do coma e narram situações que aconteceram nas salas adjacentes. Nós sabemos também de casos trazidos pelos próprios médicos, de pacientes que entraram em coma profundo, saíram do corpo, retornaram do coma e narraram um acidente automobilístico acontecido numa praça perto do hospital. São fatos, são informações que mostram a espiritualidade ampliando, mostrando, desbravando a seara de Jesus para aqueles que quiserem enxergar e nela trabalhar. E ele então começou a conversar com o jovem que estava em coma profundo. A cirurgia de tórax aberto e os batimentos do jovem foram a 133 por minuto. E ele olhou para o rapaz e começou a conversar. E disse assim: para o corpo, é certo que o espírito estava ali para agir. Joe, a sua cirurgia está transcorrendo muito bem, mas nós estamos tendo uma complicação nos batimentos cardíacos. Eu necessito que os seus batimentos cardíacos caiam para 83 por minuto. Acreditem, sem a ingestão de nenhuma droga medicamentosa, os batimentos caíram para 83 por minuto. Que interessante. Provando no laboratório médico o espírito interagindo, mostrando a continuidade da vida, enfim, abrindo os olhos desse médico,
que depois narra nesse livro do qual colhemos as informações, um livro chamado Amor, Medicina e Milagres, ele narra o seu encontro com o Espírito que o orientava. Então nós podemos observar aí a seara de Jesus em todos os quadrantes. Ele narra mais uma situação que vale a pena citar. Um médico anestesista da sua equipe, ele o chamou para fazer uma experiência. Ele disse assim para o médico anestesista: tem a paciente do quarto tal, que vai ser operada amanhã pela manhã. Eu quero que você vá até lá, dê boa noite para ela e transmita confiança para essa paciente, para que a gente observe o efeito da confiança dela sobre a anestesia que vai ser aplicada amanhã pela manhã. E o médico anestesista foi. Chegou lá, bateu na porta. A porta, ele ouviu aquela voz: pode entrar. Ele abriu a porta e na hora que os olhos dos dois se encontraram, ele deu um enorme sorriso de presente para a paciente. Se aproximou da cama, segurou na mão dela e disse para ela o seguinte: eu sou o médico anestesista que faz parte da equipe que vai lhe cirurgiar amanhã. Vim aqui para lhe dizer que se tranquilize, mantenha calma, confie que tudo vai dar certo. Ela sorriu, agradeceu e ele foi embora. No dia seguinte, na hora da anestesia, apenas 50% da dose foi necessária para que ela ficasse anestesiada e estivesse pronta para a operação. O que é isso, se não é apenas o tratamento do amor, trazendo a confiança para médico e paciente? Evidentemente, esses médicos não olham o paciente como uma doença, olham para a criatura de uma forma holística, acreditando que ali não está apenas o corpo, e sim o espírito que habita. E tratar do corpo sem cuidar do espírito, estaremos remendando apenas, colocando remendo novo em pano velho, como afirmamos. Nós podemos nos reportar agora à Índia, de Mahatma Gandhi, ceareiro de Jesus. Nós podemos nos reportar à Madre Teresa de Calcutá, na Igreja Católica, ceareira de Jesus. Nós podemos nos reportar ao pastor protestante Neemias Mariano, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que nos seus cultos fala sobre a reencarnação e sobre o maior médium da humanidade, o médium de Deus, que foi Jesus. E nós, espíritas, e nós? O que é que nós estamos fazendo dentro da nossa seara? Será que nós estamos nos melindrando facilmente com aquele companheiro que apenas colocou uma frase que talvez não tenha sido muito feliz, ou talvez eu não tenha o interpretado muito bem? E às vezes acontece de ouvir uma frase que não me agrada, e aí eu já torço o nariz e já não me sinto feliz. Nós não podemos nos esquecer, nós, aprendizes de espíritas que somos, que a casa espírita é uma oficina e um hospital. É um local onde nós encontramos pessoas com problemas, como nós. Nós temos a oportunidade, através do conhecimento da doutrina espírita, da terceira revelação, de abarcar um universo de conhecimentos que muitos não têm essas informações. Outros companheiros que abraçaram outras denominações religiosas. E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Né? Então nós precisamos raciocinar sobre tudo isso, analisar na seara do nosso lar para a seara da casa espírita. Não existe nenhuma possibilidade
de lograr vitória, seja na casa espírita, ou seja no nosso lar, sem aceitação do nosso próximo, seja ele qual for. Nós temos que aprender a exercitar a aceitação, porque nós ainda não estamos em condição de amar. Estamos aprendendo a tolerar, para a encarnação futura, quem sabe, amarmos. E quem é o meu próximo? Eu perguntei ao coração da vida, e o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leva. Do espaço livre e amplo, a senda estreita e breve. Fita em teu próprio lar. O teu próximo é teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente e mais alguém do teu grupo familiar. É o teu vizinho piedoso e o intransigente. É o mendigo a esmolar que te visita a porta. O teu próximo é o amigo suscetível de amparar-te. É aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece. É o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para depois cair quando se desilude. O teu próximo é aquele que se faz bandeira da virtude, é a mulher que te guia para o bem, é a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando corações. O teu próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amizade, calor, dando-te o nobre ensejo de seguires para a luz na presença do amor. E posso sem o próximo viver? Eu perguntei como vive, e respondeu novamente o coração amigo: acende sem cessar a luz do bem, trabalha, serve, crê, chora, sofre e auxilia. Sem o próximo em tua companhia, nunca serás alguém. E nós temos essa dificuldade em empreender o nosso trabalho na seara de Jesus a partir do nosso próximo. Onde está Jesus agora? Exatamente na nossa frente, do nosso lado, nas nossas costas. É aí que ele está. É essa seara difícil que mexe com o que nós temos de pior, que é o nosso egoísmo. Vejam bem, não estou falando na condição de quem pratica isso tudo. Estou aprendendo. Um dia quero ser assim como estou falando. Não me tenham como uma pessoa que pratica tudo o que está dizendo. Sou apenas mais um aprendiz. É do lado que Jesus está, e nós temos dificuldade. Se vocês não olhem para o lado agora, não olhem para o lado, não façam isso. Se vocês olhem para mim, se você não tiver do seu lado algum parente ou amigo que veio com você, dificilmente você sabe quem está do seu lado. Você não sabe nem o rosto como é que é. É mentira minha? É mentira, pessoal? Olha como nós temos dificuldade de amar. Se eu sair daqui agora, eu não conheço Divinópolis, mas eu vou, onde tiver um ônibus mais próximo aqui, eu vou pegar um ônibus nesse instante. Como eu conheço os ônibus lá do Guarujá, eu vou falar sobre os ônibus de lá. E eu estou no ponto do ônibus, um calor danado, estou esperando o ônibus chegar. E o ônibus vem. E eu olho, vazio. 44 lugares, dos 44 lugares vazios, só o motorista e o cobrador. E eu dou sinal e o ônibus para. E aí eu subo. Como está calor, claro que eu vou sentar na janelinha. Eu sento na janelinha ali, próxima à janelinha, e o ônibus segue. E ele caminha e para no próximo ponto. Vejam bem, 44 lugares, eu sentei em um, tem 43. E ele para no próximo ponto e sobe uma pessoa. E ela sobe. E ela vem, e vem, e vem, e vem. E senta bem aqui. E eu digo, mas logo aqui?
Nós não somos assim? Temos essa dificuldade de amar. Como nos outorgarmos espíritas realmente, o título de espíritas, se nós não partimos para o primeiro trabalho que nós devemos empreender na seara de Jesus, que é a aceitação daquele que está do nosso lado, com as suas dificuldades. Eu não aguento aquele companheiro lá na mesa de desobsessão, mas será? O que será que ele aguenta de mim? É muito difícil, é muito complexo, mas é exatamente aí que tem que se iniciar o nosso trabalho. É aí, nesse ponto. Não tem jeito. É nesse ponto, para que a gente possa realmente entrar em sintonia com os bons espíritos. Nós desejamos ardentemente entrar em sintonia com os bons espíritos e receber mensagens dos bons espíritos, mas nós não enxergamos os espíritos encarnados que estão do nosso lado. Está encarnado aqui na minha frente, e eu quero entrar em contato com os espíritos superiores. Esse meu próximo que está aqui na minha frente é o telefone para que eu me comunique com os espíritos superiores. É através dele, da aceitação, da compreensão, que eu vou entrar em contato com as entidades amigas. Ele chegou para a esposa no final de semana, na sexta-feira, e disse assim: reúna as crianças, tinha 3 filhos, que nós vamos passar o fim de semana na beirada do rio. Vamos para a beira do rio, passar o sábado, e domingo à tarde nós retornamos para casa. E a esposa deu a notícia para as crianças, que pularam, vibraram. E aí já viu, né? Criança para sair de casa é uma festa. Eles arrumam tudo, são tão bonzinhos, se penteiam sozinhos, cuidam de tudo. E prepararam tudo para o passeio. E a caravana feliz partiu de casa. Chegou domingo, a hora de voltar. Domingo à tarde, no meio do mato, o carro por uma picada para chegar na beira do rio. A mãe deu a notícia que precisariam voltar para casa. As crianças, que pareciam uma bola de tanta picada de mosquito, já começaram a reclamar, e arrasta o pé, e é uma preguiça para pegar as coisas, enfim. Há muito sacrifício. Juntaram tudo, colocaram dentro do carro, a família entrou do carro, o pai foi dar a partida e o carro não pegou. Ele já bateu com a mão no volante, ia falar um palavrão, olhou para os filhos, ficou sem graça, abriu a porta, foi para a beira do rio, xingou bastante, voltou e disse para a esposa: e agora? Abriu o capô, mexe daqui, balança a correia dali, nada. Falou para a esposa: não tem outro jeito, nós vamos ter que caminhar até a estrada para poder chamar socorro. Vamos ter que andar até algum posto aqui perto. Só que eles estavam 8 quilômetros da estrada. Não teve jeito, deixaram as crianças dentro do carro e os dois partiram em direção à estrada. Caminharam, domingo à tarde, imaginem vocês. Vamos logo, senão vamos ficar aqui muito tempo, vai escurecer, já pensou a situação? E foram. Caminharam e chegaram num posto de gasolina. Para a sorte deles, o posto de gasolina tinha uma lista telefônica pendurada, velha, rasgada. Mas ali eles procuraram e encontraram o telefone de um mecânico com um reboque. Discaram um número e do outro lado uma voz jovial atendeu. Zé, o nome dele, a seu dispor. Ele falou assim: olha, eu estou aqui em tal lugar, assim, assim, e preciso de ajuda, de socorro. Ao mesmo tempo em que ele falava, ele punha a mão na cabeça. Já pensou, esse homem vai sair da casa dele, ir até o meio do mato, num domingo à tarde, ele vai me esfolar. Quanto que esse homem não vai cobrar de mim?
A preocupação dele era essa. Mas não tinha outro jeito. Estou precisando de socorro. E o Zé, alegre, com um sorriso, disse para ele: fique tranquilo. Você está onde? Ele deu a localização. Daqui a mais ou menos 30 minutos eu estarei aí para socorrê-lo. Ele retornou com a esposa, caminhando, sentou, olhou para o carro, com o capô aberto. Dali a instantes, entra pelo mato aquelas caminhonetes brilhantes, vermelha, bonita, linda. A porta se abre e ele vê no estribo da caminhonete 2 aparelhos para pessoas deficientes da perna. O Zé desce. Na hora em que ele desce, faz aquele barulho do aparelho. Ele desce e ele põe a mão na cabeça: esse homem vai me esfolar. Domingo à tarde eu tirei ele da casa dele. E o Zé, com um sorriso, diz para ele: o que está acontecendo? Não liga o motor. Vamos tentar outra vez, dar na partida. O Zé olhou, mexeu daqui e dali e disse: olha, é bateria só. Nós vamos dar uma carga e daqui a pouco você vai poder voltar para sua casa com a sua família. Assim ele fez. Colocou o aparelho para dar a carga. Enquanto aguardavam, ele pegou uma moedinha, brincava com as crianças, escondia a moeda atrás da orelha de um, puxava, fazia mágica. E as crianças se divertiam com o Zé, que era só sorrisos. Do outro lado, o pai coçando a cabeça, pensando no salário que ele ia deixar na mão do Zé. Acabou de dar carga na bateria, recolheu o aparelho, ele pediu: dê na partida. Parecia uma sinfonia aquele motor funcionando. Todo mundo ficou aliviado. E aí ele ensaiou. E quanto é? O Zé olhou para ele, sorriu e disse: não é nada. Como não é nada? Eu lhe tiro da sua casa num domingo à tarde, você vem até aqui, tem esse trabalho e me diz que não é nada? E o Zé falou para ele: mas é claro que não é nada. Há uns anos atrás eu sofri um acidente que me deixou da forma em que eu estou hoje. E a pessoa me ajudou, me socorreu, me atendeu. Poderia ter sido pior se ela não tivesse me socorrido. Ele olhou para o Zé e perguntou: é verdade? E o Zé disse: é. E tem mais. O Zé disse para ele: eu acredito que nós todos somos anjos. Só que nós temos hoje, na condição evolutiva em que nos encontramos, só uma asa. E que para voar nós precisamos uns dos outros. Se você me abraçar, nós juntos vamos alçar voo a caminho da nossa evolução. Mas sozinho, com uma asa só, capenga do jeito que nós somos, não adianta, nós não vamos voar. Só voaremos um dia se nos abraçarmos com o nosso próximo e compreendermos que a seara de Jesus, dentro da casa espírita, dentro do lar, seja onde for, na repartição pública, no banco, não importa, começa dentro de nós, na aceitação do próximo, para que a gente possa realmente dizer: eu sou um aprendiz de espírita e estou começando a ser um ceareiro de Jesus. Olha, aqui faz calor, né, em Divinópolis. Em Santos, vocês não vão acreditar, faz mais. Nós somos aprendizes de espírita e nós estamos tentando ser espírita. Eu, pelo menos, ainda não consegui, estou tentando. É uma dificuldade seguir esse tal de Jesus. O patrãozinho difícil, esse homem, não é verdade? Jesus é o patrão mais difícil que nós temos na nossa vida. Imagine vocês um calor um pouco maior do que esse aqui. A cidade de Santos, às 11h30 da manhã, a hora que os estivadores saem do trabalho. Os estivadores são aqueles rapazes singelos, desse tamanho, com as costas largas.
e entram no ônibus em fevereiro, em janeiro, que é uma goteira só. E o ônibus fica cheio, apinhado. E eu, aprendiz de espírita, entro no ônibus nesse horário. E o ônibus fica cheio, e eu fico exprimido. E daqui a pouco vem um daqueles meninos pequenininhos e pisa no meu pé. E fica com o pé em cima. E aí eu não posso xingar porque eu sou espírita, à noite tem uma palestra. Não posso mudar a sintonia. E aí eu bato no ombro dele e pergunto assim: escuta, você está sentindo uma coisa fofinha embaixo do seu pé? Dá para você tirar esse pé de elefante de cima do meu? Eu não xinguei, eu disse pé de elefante, ou pata. No dia seguinte você pega o ônibus naquele horário de rush outra vez e acontece a mesma situação. E eu pergunto outra vez: você não está sentindo nada fofo embaixo do seu pé? Dá para você tirar essa pata de avestruz de cima do... Já melhorou, era elefante ontem, hoje é avestruz. São situações, né, é cômica, mas são situações que nós podemos lograr uma melhora sim na nossa vida. Nós podemos mudar a nossa vida gradativamente. Não adianta querer virar santo, porque a natureza não dá salto de um dia para o outro. E numa encarnação, tirar o monte de defeito que a gente tem, não dá mesmo. Não adianta. Mas nós podemos eleger prioridades e ir modificando a nossa vida aos poucos. Quando a dor visita o nosso coração, vocês estão sabendo que vai até meia-noite, né? 10 para 9. Quando a dor visita o nosso coração, nós, às vezes, choramos, muitos nos desesperamos, né? Temos muita dificuldade em lidar com algumas situações por causa da faixa evolutiva que nós nos encontramos. E aí, nós dizemos assim, em meio ao nosso sofrimento e à nossa lágrima: eu gostaria tanto que Deus aparecesse aqui na minha frente, me desse um abraço. Como eu gostaria, eu estou sofrendo tanto. E aí, entra o seu filho, ou a sua filha, ou a sua esposa, ou o seu irmão, ou o seu pai, ou a sua... e lhe dá um abraço. E você recebe aquele abraço, a pessoa sai, e você pensa: eu gostaria tanto que Deus me abraçasse. Eu gostaria tanto que Deus aparecesse na minha frente. E aí passa um beija-flor, uma borboleta pousa, mas você não quer saber. Você quer o Todo-Poderoso ali, materializado do seu lado. Eu gostaria tanto que Deus falasse comigo. E aí o telefone toca, um amigo te traz uma mensagem, um outro diz que está com saudade de você, alguém liga para você e diz que te ama, mas você não quer. Você quer o Todo-Poderoso. E aí você fala assim: também a culpa do meu problema é de quem é? Do Lula, é do Alckmin, é sempre de alguém, nunca é nossa. E aí você pensa: quer saber de uma coisa? Deus não vai aparecer, Deus não vai falar comigo mesmo, Deus não vai me abraçar. Eu vou ligar o rádio, vou ouvir uma música para distrair a mente, esquecer dos problemas. E aí você liga, e aí toca uma música. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar, é só livro por enquanto. Toca música, uma música que todos aqui, eu tenho certeza, conhecem, mas que talvez nem todos tenham prestado atenção, porque essa música efetivamente é uma prece, e é uma outra forma que Deus, dentre as muitas que Ele tem, escolhe para falar com a gente. Mas nós não percebemos, porque nós queremos que Ele esteja ali do lado. E aí você liga o rádio, e aí toca aquela música, e se você prestar atenção, você vai ver que essa música é uma prece. Todos devem conhecer. A música diz assim: ando devagar porque eu já tive pressa, levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto melhor, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei.
conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que entender a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo erra um dia, todo mundo chora, a gente chega e outro vai embora. Mas cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não é uma prece? E aí você desliga o rádio, porque você não gosta daquele ritmo de música. E Deus está falando com você em todos os instantes. Quantos companheiros nós não encontramos aí no nosso dia a dia, com o semblante carregado? Aquelas pessoas que você olha e pergunta bom dia, elas dizem bom dia por quê? Maria Dolores nos dá uma receita. Ela diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga: nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Citando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saiba que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Quando nós encontramos esses nossos companheiros transitando nessa faixa, possivelmente nós já passamos por elas, ou ainda poderemos transitar. Então não nos cabe julgar ninguém, nos cabe sim aproveitar essa ensancha dessa encarnação. Não é para a próxima não, pessoal, é para essa mesmo. Vamos aproveitar. E lograr a vitória sobre nós mesmos, porque só aí nós alcançaremos a paz. Vocês, por certo, conhecem mais um trabalhador da seara de Jesus, agora dentro da causa espírita. Vocês devem conhecer o Jerônimo Mendonça, pelo menos devem ter ouvido falar. Jerônimo Mendonça, que ficou pela artrite reumatoide preso a uma cama, quando a doença lhe colocou na cama, impossibilitando-lhe qualquer movimento, a não ser o dos olhos, por algum tempo, porque depois ele também ficou cego. Quando tudo isso aconteceu para ele, o que é que ele fez? Ele não quis abandonar a seara de Jesus. Da cama dele, ele fez seu púlpito. E com o púlpito do colchão, da cama ortopédica, ele percorria o Brasil, levando mensagens de consolo e deixando esse exemplo maravilhoso para todos nós. Jerônimo Mendonça tem tantas passagens maravilhosas, tem tantos exemplos que nós, aprendizes de espírita, devemos aproveitar e seguir. Quando nos sentirmos ofendidos com alguma colocação de algum companheiro na casa espírita ou com alguém dentro do nosso lar, não nos esqueçamos que aquele que ofende está enfermo. E se nós revidarmos e fizermos beicinho e largar de lado a tarefa, nós estaremos perdendo a oportunidade de crescer.
Não é ele, somos nós. Nós espíritas fazemos muito beicinho às vezes incomoda e acabamos perdendo a oportunidade. E Jerônimo Mendonça, todas as vezes que ia em algum lugar, é evidente que ele ia na cama, as pessoas carregavam a cama dele e levaram ele para assistir a palestra do Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo, com aquele verbo comovente, forte, fazia a palestra e a cama do Jerônimo Mendonça estava assim perto. E aí Divaldo falava, e Jerônimo já era cego, já estava cego, ouvia. E entrou um bêbado, um ébrio. E o ébrio entrou, passou pelas pessoas e veio até a cama de Jerônimo, do lado. Divaldo falando e o Jerônimo na cama. Imaginem vocês a situação. E o ébrio se aproximou, olhou para o Jerônimo e disse assim: paralítico, levanta-te e anda. E o Jerônimo, ouvindo aquela voz, o ébrio ele denuncia pela voz que está bêbado. Jerônimo se tocou que era uma pessoa que estava alterada pelo uso do álcool e disse assim, quando ele disse: levanta-te e anda, paralítico. E Jerônimo retrucou: depois. E o bêbado não se conformou com aquilo, olhou para Jerônimo de novo e falou: paralítico, levanta-te e anda. Jerônimo resolveu ficar quieto para não criar nenhum tumulto ali na palestra do Divaldo. O bêbado, vendo que ele não se levantava nem atendia, olhou para ele e deu com o braço assim: ô homem de pouca fé. E foi embora. Procurem, quem não conhece, procure conhecer o exemplo desse espírita, um ceareiro de Jesus, que embora estivesse preso a uma cama, estava com o espírito livre para amar, com o espírito livre para voar, para trabalhar realmente na seara de Jesus. Quantas pessoas procuravam Jerônimo na casa dele para se queixar de uma unha encravada, e ele atendia a todos com amor. Só mais uma passagem de Jerônimo para vocês compreenderem essa alma, que hoje no mundo espiritual é um espírito redimido. Ele gostava muito de poesia, de poema, e ele fazia muitas trovas. Em um dia em que ele estava muito inspirado, as pessoas ia muita gente na casa dele para visitá-lo, levar um abraço, outros para pedir conselho. E naquele dia ele estava inspiradíssimo, e todo mundo que entrava, ele fazia uma trova, brincando. Entrava uma pessoa, ele fazia uma trova com o nome e dava doces gargalhadas. Entrou o dono da funerária São Luís, a funerária lá em Tuiutaba, e disse para Jerônimo assim: Jerônimo, hoje que você está tão inspirado, se você fizer uma trova para a minha funerária, que convencer as pessoas a comprarem o caixão lá, o seu enterro vai sair de graça. Ele riu gostosamente e disparou logo em seguida a seguinte trova: povo de Tuiutaba, viva em paz e morra feliz, vá comprar o seu caixão na funerária São Luís. São espíritos como esses, Jerônimo, Chico Xavier, Maria Modesto Cravo, Eurípides Barçanufo. Nós poderíamos ficar aqui citando passagens desses companheiros que são verdadeiros exemplos para nós que ainda estamos na condição de aprendiz. Não percamos a oportunidade. Não esperemos que a nossa encarnação, de uma hora para outra, chegue ao fim. Ela vai terminar. O dia e a hora é que é a diferença. Aproveitemos a oportunidade de estarmos aqui nessa marcha para o infinito, nessa marcha para o amor. Não há nada misterioso, não há nada escondido, mas Castro Alves nos trouxe essa pérola quando ele disse, através da pena de Chico Xavier:
Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. A luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que, terra expirando, cai ao solo fecundando no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor. Quem é que não conhece a dor aqui? Acho que todos conhecem. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor e o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor, a verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Muita paz para todos, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos.